Graça e paz, amados. Mais uma vez me coloco aqui para trazer uma mensagem que Deus tem colocado ao meu coração. Vivemos dias muito difíceis, dias de muitas dúvidas, dias de inversão de valores, muitas coisas acontecendo e às vezes o povo não tem ideia de como proceder, de como se conduzir nessa vida. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso, e cada dia mais que eu falo com Deus, que eu oro, que eu vejo a palavra dele, cada dia mais Deus tem me mostrado algumas coisas. E hoje eu quero ministrar uma palavra aos nossos corações, uma palavra que muita gente já conhece, mas que talvez não entenda da maneira correta. E eu espero de todo o coração que nesta noite essa palavra invada o seu coração, que ela ocupe lugar no seu coração, que ela venha a germinar, a produzir um efeito no seu coração. Essa palavra, ela está escrita na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 24, 15. E a palavra de Deus diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa tradução é da Nova Versão Internacional. Uma tradução Almeida, Revista e Corrigida, vai estar eu e a minha casa, que tem o mesmo significado. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amados, nós vemos aqui um homem se posicionando. Muitas são as lutas em nossas vidas. Naquela época não era diferente. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Em Gênesis, no capítulo 15, Deus separa um homem para fazer dele uma grande nação, para fazer dele um povo para ele. E nós vemos ele separando Abraão e tirando Abraão do meio da família dele. E falou: Abraão, sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia qual era o lugar, no entanto, ele obedeceu e saiu com a sua casa, com a sua família, do meio daquele povo, do meio daquela cidade, e foi para um lugar que Deus tinha colocado para ele. Ele permaneceu nesse lugar, cresceu, multiplicou, e o pecado também entrou no meio daquele povo. Mais uma vez aquele povo se corrompeu, fizeram coisas erradas. Na descendência de Abraão, um irmão chegou a vender o outro irmão como escravo. E nós vemos a palavra seca na Bíblia, ela normalmente está ligada a pecado. E sobreveio uma grande seca naquele lugar, e eles tiveram que sair daquela terra. E acabaram indo para o Egito. Foram recebidos por José, que tinha sido vendido. E a família cresceu naquele ambiente. Mas esse povo acabou ficando escravo no Egito por 430 anos. E novamente Deus livra esse povo. Da mesma forma que ele tirou Abraão do meio da parentela, agora ele tem que tirar todo o povo, toda a descendência de Abraão, que é muito grande. Entraram 72 pessoas no Egito, e agora são 6 milhões de pessoas, muita gente. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o
clamor do povo, e Deus resolve tirá-los e colocá-los numa terra que mana leite e mel. E Deus, com braço forte, com milagres e prodígios, Deus tira esse povo do Egito. A travessia era muito curta, dependendo do estudo teológico, vai de 11 a 40 dias. Mas esse povo, pela dureza do coração, eles acabam perecendo no deserto. Eles circulam pelo deserto durante 40 anos, até que toda uma geração venha a sucumbir pelo pecado, pela teimosia, né? Mas agora Deus, às portas de Canaã, chama alguns homens, príncipes das tribos, líderes, e manda que olhem a terra. E eles voltam. E dos 12 que chegaram lá e voltaram, 10 deles falam assim: olha, não dá. A terra tem homens grandes, tem gigantes, um povo que vai nos consumir. Nos dias de hoje não é diferente. Muita gente se vê diante de obstáculos que pensam, acreditam, verdadeiramente creem serem intransponíveis. Mas 2 homens resolvem crer na palavra de Deus. E o jovem Josué e o jovem Caleb, naquela época, eles falam: não, dá para a gente ir. Eles creem na vitória, eles creem nas promessas de Deus, eles creem naquilo que Deus falou. E eles falam assim: nós vamos possuir. E eles lutam e tomam a terra. E vencem guerras, lutas e mais lutas contra todo um povo, contra tudo e contra todos. Eles estão em pé, lutando, crendo que Deus vai dar a vitória para eles. Eles se posicionam ao lado do Senhor. Como Josué fala em Números 14, se o Senhor falou que nós vamos, nós vamos. E diante de todo um povo que os outros 10 príncipes já tinham insuflado contra a não entrada, eles falam: não, nós vamos. Eles tomam uma posição diante de Deus. E eles creem, e herdam a terra, e possuem a terra. Mas como sempre, queridos, como sempre, nós temos na carne uma tendência para o pecado. E mais uma vez, o povo cai. O povo começa a se afastar da presença de Deus. O povo começa a andar novamente por caminhos que não são os caminhos determinados por Deus. E começam a adorar outros deuses, a se corromper, a se prostituir. E mais uma vez, Caleb se levanta e se posiciona. Como ele se posicionou lá em Números 14, dizendo: não, Deus é conosco, nós vamos. Agora ele também se posiciona. E de uma forma diferente agora. Vejamos, Deus já tirou o povo lá de Ur dos Caldeus. Deus tirou o povo do Egito. Deus entregou, colocou eu, você e aquele povo numa terra prometida, mas é para que a gente não fuja mais. Agora nós precisamos enfrentar. E Caleb mais uma vez toma posição. E Caleb reúne todo o povo de Deus. E Caleb faz uma coisa interessante. Caleb lê todo o livro da lei. Caleb passa isso
diante de todo o povo e mostra os prodígios, os milagres com os quais Deus libertou o povo e trouxe e deu a terra prometida. E depois de passar isso diante de todo o povo, depois de ler isso para todo o povo, Caleb agora faz um pronunciamento. Caleb não, Josué, desculpa. Josué agora faz um pronunciamento. E Josué diz o seguinte: olha, está aqui. Se não agrada para vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses lá de trás, ou se aos deuses do povo desta terra que o Senhor nos colocou. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, eu tenho falado muitas vezes, eu não creio em livre-arbítrio. Livre-arbítrio para mim existia lá no Éden. Agora, no novo povo, nós temos direito a uma escolha, nós temos duas opções com direito a uma escolha. Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 15 a 19, Deus nos mostra, olha, tem o bem e o mal. Tenho vida e tenho morte. Escolham, pois, a vida para que viva você e a sua semente, a sua descendência. Então nós temos agora uma opção de escolha, uma só, querido. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Não tem como estarmos em duas posições. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar. O mundo hoje não está diferente do que estava naquela época. As coisas que estão acontecendo estão piores que naquela época. Eu creio que são piores e sabe por quê? Porque o inimigo de Deus, ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que Jesus está voltando. Então ele está investindo pesado para separar famílias. E em famílias separadas, ficar mais fácil capturar a cada um dos filhos de Deus, a cada um ser humano pelo qual Deus deu o seu filho, a sua vida naquela cruz do Calvário. E nós precisamos, assim como Caleb, nós precisamos tomar uma posição, amado. Eu vejo hoje uma igreja tímida. Eu vejo hoje uma igreja que não se posiciona. Eu vejo hoje pessoas que não querem tomar partido. Se você olhar nas redes sociais, amado, é um monte de palavras. O mundo jogando pesado. E ninguém tomando uma posição contrária ao que o mundo joga na mídia. Porque as pessoas não querem bater de frente. Mas eu quero te dizer nessa noite, amado, não tem jeito de não bater de frente. E eu não estou me referindo a brigar, não. Eu estou me referindo à posição. Caleb, ele não brigou, ele não desacatou a ninguém, ele ensinou, ele mostrou a lei, ele mostrou a palavra, disse como era e deu o direito de escolha a todo um povo, assim como Jesus também fez. Quem quiser vir após mim, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Meu querido e minha querida, eu vejo hoje, e não sei por quanto tempo eu vou estar pregando a respeito disso, mas eu vejo hoje tantas colocações mundanas e ninguém se coloca, se posiciona contra esses pensamentos ideológicos.
A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Metanoia é aqui, mudança de entendimento pelo conhecimento da palavra. Foi o que Josué fez. Ele pegou a palavra e leu para todos, para todo o povo, e ele se posicionou ao lado do Senhor. E eu e você, meu querido, assim como Josué e Caleb, assim como todo aquele povo que o Senhor colocou em Canaã, mas a Canaã que nos aguarda não é essa Canaã terrestre, é a Canaã espiritual, celestial, a do céu. É para lá que nós vamos, e aqui nós somos peregrinos nessa terra. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, 11, que nós somos peregrinos nessa terra. A palavra diz em Filipenses 3:20 que nós somos peregrinos nessa terra. Mas enquanto aqui estivermos, nós precisamos nos posicionar. Eu vejo hoje na mídia, de uma maneira geral, mídia falada, escrita, televisiva, as pessoas falando de coisas, de palavras que eu não conheço mais, eu não entendo. Ideologia de gênero, o que é isso? Gênero classifica homem e mulher e agora não classifica mais? Como é que funciona? Ah, não, eu é que decido qual é o gênero, eu não nasço mais com ele. Meu querido, a Constituição brasileira diz que família é composta por homem e mulher que geram filhos. A palavra de Deus diz que ele fez homem e mulher. Não é de outra forma. Se existir outra forma, expliquem, provem, não só por querer. Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser, querido. Mas o povo está muito parado nisso, não se posiciona. Fala-se de corrupção. A Bíblia nos relata que no final dos tempos, antes da volta do Senhor, a corrupção aumentaria sobremaneira, mas a Bíblia nos relata que nós temos que nos posicionar contra isso. Em nome de Jesus, amado. Josué, ele lê a lei e ele fala para as pessoas, olha, gente, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vemos Josué perguntar à esposa, aos filhos, aos cunhados, ao pai, à mãe, quem queria ir com ele. Ele tomou uma posição, a posição de seguir a Deus. E em nome de Jesus, querido, não coloque palavra na minha boca dizendo, pastor, o senhor está dizendo então tem que mandar? Não. Josué não mandou nada em ninguém, não, amado. Ele se posicionou. Ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Atos, no capítulo 16, versículo 31, quando aquele carcereiro quer se matar porque as cadeias quebraram, ele pensava que Paulo e Silas iam fugir. Mas Paulo e Silas falou, não fuja. E ele falou, não, mas eu vou morrer. E Paulo falou para ele, olha, creia no Senhor teu Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a posição que nós, como cristãos, amados, precisamos tomar. A posição de estar ao lado do Senhor, de crer nas promessas dele. Ele não derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário de graça. Ele não se pendurou no madeiro sem ter culpa nenhuma.
pelo simples prazer de sofrer. Não! Ele se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Ele tomou uma posição, assim como Josué se posicionou, Jesus também se posicionou ao nosso favor, se posicionou ao ponto de morrer por mim e por você. E nós, e eu e você, querido, o que temos feito? Qual tem sido a tua posição? Eu não estou falando para você, amado, para você arvorar uma bandeira contra o homossexualismo, contra a prostituição, contra o roubo e sair brigando com o mundo. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você fazer como Josué, como Jesus, que se posicionou ao lado de Deus. Jesus era Deus, mas Filipenses 2 diz que ele se destituiu da sua glória, tomou a forma de homem e como homem foi obediente até a morte, se posicionando. Em João, o Jesus que é a palavra, por 2 vezes ele fala, eu não falo nada de mim, eu falo aquilo que ouvi do meu Pai. E essa deve ser a nossa posição, amado. Se posicione. Aonde você está, arvore a bandeira, não a bandeira de guerra contra o seu irmão, não. A bandeira da posição do Senhor nosso Deus, de você estar do lado dele, fazendo de acordo com a vontade dele, com a palavra dele. Tome posição, seja cristão de verdade, seja reconhecido pela sua família, pela sua casa, seja reconhecido pelos seus vizinhos, seja reconhecido no seu trabalho, no bairro onde você mora, como cristão, um homem que tomou a posição diante de Deus. Ame as vidas que Deus colocar do seu lado, para você ministrar a palavra dele, as promessas dele, mas que essas pessoas creiam, que essas pessoas entendam que você é um servo do Senhor. Ao tomar uma posição, querido, a tomar a posição de servir ao Senhor, assumimos uma liderança espiritual. O modo como vivemos demonstra a força do nosso compromisso e é exemplo para as pessoas. Querido, não tem 2 lados, só tem um lado. A palavra de Deus diz em Romanos 6, capítulo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servir, para obedecer, sois servos dele, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. A quem você tem apresentado para servir, você tem se omitido. Pastor, mas eu vou brigar com todo mundo. Não, querido. Não é para brigar com todo mundo. É para tomar uma posição diante de Deus. Que as pessoas saibam qual é a tua posição. Da mesma maneira que o inferno está se posicionando e dizendo para que ele veio, para o que ele quer, você tem que levantar a sua mão e falar para ele, não, eu não compactuo com isso. Eu não participo disso. Vai ter aula de ideologia de gênero na minha escola, o meu filho não vai assistir. Mas não, o meu filho não vai assistir. Eu não quero que o meu filho seja doutrinado por ensinamentos mundanos. A aula pode ter. Vai ter um culto demoníaco na sua empresa. Amém, querido, que eles façam, eles têm a liberdade, mas você não deve participar. Tem uma piada pornográfica, que falem, mas eu não vou ouvir nem dar risada. Isso é se posicionar ao lado do Senhor.
Mas, pastor, todo mundo aceita choroso. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou filho do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso, e eu não vou aceitar. Não se corrompa, não se venda, não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Tome uma posição diante do seu Deus, não é diante do povo, não é diante da nação. A posição que você vai tomar, querido, é diante do seu Deus, porque Ele é o que te sustenta com um braço forte, é Ele que cuida da sua casa, da sua família. Diga, querido, de todo o coração, assuma a liderança espiritual na sua família e determine: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, querido. É a Ele que devemos honra, louvor e glória. É a Ele que devemos a nossa vida. E a nossa posição tem que ser ao lado dele. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Assim como Josué, como Caleb, assim como Jesus se posicionou ao lado do Pai Todo-Poderoso, eu te peço nessa noite, tome uma posição diante de Deus, que as pessoas verdadeiramente reconheçam em ti um servo do Senhor. Que as pessoas reconheçam em ti um cristão. Diz a Bíblia que em Atos 9 ou 10, não lembro bem, que lá em Antioquia, pela primeira vez o povo foi chamado de cristão. E sabe por que foram chamados de cristão? Porque eles se posicionaram ao lado de Jesus. Tome uma posição, querido. Não fique em cima do muro, não. Você conhece aquela historinha do muro? De um lado está Deus, do outro lado está o diabo. E tinha uma turma do lado de cá, uma turma do lado de lá. Desce uma turma em cima do muro e os anjos gritando. Mas Satanás estava quietinho. E perguntaram a ele por quê? Por que está quietinho? Por que não luta por aqueles do muro? Ele falou: não, porque o muro já é meu. Aquele que está em cima da linha, aquele que está indeciso, aquele que não se posiciona contra as obras desse mundo, ele já perdeu. Ele já perdeu. Tome uma posição, querido. Ah, o pastor está dizendo para brigar. Não, não estou dizendo para brigar. Estou dizendo para você se posicionar ao lado de Deus, mas se posicionar de uma maneira poderosa, que quem olhar para você vai saber que você é cristão, vai saber que você não compactua com essas coisas, que você não partilha essas coisas, que a tua vida, a tua maneira de viver é de acordo com a palavra de Deus escrita na Bíblia. A palavra para você, para nós, para mim, nesta semana, é: posicione-se ao lado do Senhor. Que as pessoas saibam, assim como Josué, ele reuniu todo o povo, todo mundo, explicou o porquê da posição dele, ele leu a lei e falou: a minha posição e a da minha casa é essa. Ele profetizou sobre a vida dele, sobre a família dele. Que a tua posição seja notória, conhecida de todos que passarem pelo seu caminho. E que essa posição seja: eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou discípulo de Jesus e eu não compactuo com as coisas desse mundo. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de bênçãos e de vitórias. E você verdadeiramente seja conhecido como servo do Deus Altíssimo. Se posicione ao lado de Deus. Amém?